Se há coisa que gera mais medo, preocupação, pânico nas pessoas, é o facto de saberem que têm uma situação como, por exemplo, um cancro. Ou até saberem, por exemplo, que têm mais risco disso. O problema destas situações qual é que é? Primeiro, cada vez é mais frequente ouvirmos falar que alguém teve cancro. E isso não é normal. E tem tudo a ver com determinados fatores que nós estamos sujeitos diariamente. E aquela velha ideia que a genética, isoladamente só, que tem este impacto, não corresponde com a realidade. Isto porquê? Porque, por exemplo, há pessoas, eu atendo pessoas que têm padrão genético e historial familiar de cancro e até agora nunca tiveram nenhuma situação. E pessoas, por exemplo, que nunca tiveram historial e de repente tiveram um cancro. Ou, por exemplo, pessoas que associamos que o tabaco e o álcool aumentam o risco de cancro, e sim, é verdade, mas há pessoas que não fumam ou que não bebem álcool e têm a mesma cancro. Portanto, existem aqui variáveis que aumentam o risco e a probabilidade da pessoa poder vir ou não ter um cancro. Agora, para percebermos esta situação, o que é que causa o cancro? Fora desta questão da parte genética, que nós já sabemos que é um impacto genético, existe uma coisa que chama-se epigenética, que é a forma como nós moldamos a nossa genética com os nossos comportamentos que fazemos diariamente, ou seja, o facto de modificarmos a genética com a nossa alimentação, com o nosso stress, com determinadas substâncias ou químicos que nós, por exemplo, estamos mais expostos, isso vai fazer com que haja mais ou menor risco de mutação que pode levar ao aparecimento de uma situação oncológica. Curiosamente, existe um senhor alemão, já há uns anos atrás, eu li alguns livros dele, muito interessantes, recomendo, em que ele falava muito sobre o mecanismo que poderia estar atrás de uma situação oncológica. E ele falou que o cancro, na realidade, era uma disfunção mitocondrial. Mitocôndrias são aquela fábrica que nós temos nas nossas células que produzem energia. E quando uma célula tendencialmente vira oncológica, com maior risco de mutação, o que é que está a acontecer? Está a haver uma disfunção mitocondrial no nosso metabolismo energético que tem que ser corrigido e que é afetado por várias questões, e o metabolismo daquela célula que consome oxigênio deixa de consumir oxigênio e passa a consumir açúcar. Isso é o que nós chamamos que é o metabolismo anaeróbio, que não está a usar oxigênio. E este metabolismo é muito primitivo. Ou seja, antigamente as nossas mitocôndrias funcionavam quase como se fossem bactérias que nós acomodamos e trabalhamos em simbiose, em conjunto. E estas células têm esta memória deste metabolismo. E quando a célula entra neste metabolismo anaeróbio, em que utiliza o açúcar como fonte de energia, acaba por, atrás de uma disfunção mitocondrial, levar à mutação que provoca o aparecimento do cancro. Agora, quando nós pensamos nesta questão, e isto é o que eu noto muitas vezes em consulta, é importante filtrarmos a informação que realmente necessitamos saber. E uma das coisas que é importante é, uma célula cancerígena invade um tecido que está mais enfraquecido, mais inflamado. E por isso é que, por exemplo, quando alguém tem uma situação oncológica, fora de haver aquele padrão típico da célula que vai invadir um órgão ou outro, a célula cancerígena tendencialmente quer invadir um órgão mais inflamado. E por isso é que é tão importante nós percebermos se a pessoa tem focos de inflamação, porque vai ser logo esses órgãos, esses alvo, que vai ter tendência para atacar mais. Agora, a questão da parte genética ou epigenética já falei. O tabaco e o álcool não afeta só questões de pulmão, questões, por exemplo, de fígado. Existe, por exemplo, uma evidência muito acentuada do tabaco, por exemplo, no cancro pancreático, por exemplo. Agora, lá está, foi o que eu estava a dizer. Estes dois fatores interferem, como é lógico, mas se nós não consumirmos tabaco ou álcool, não quer dizer que não haja esse risco. Agora, a obesidade está muito ligada à questão do cancro. Eu acredito que não é o peso corporal em si, mas é a ação da insulina, que se nós percebermos que se a insulina estiver alta, a insulina tem aquele efeito como se fosse a hormona de crescimento, faz crescer as coisas, ela é anabólica. E se nós tivermos a insulina alta, vai haver maior risco de crescimento celular. Fora disso, sabemos que o metabolismo anaeróbio tem açúcar por trás. Se houver alterações de insulina com alterações de açúcar, vai haver maior risco oncológico. E agora, nesta questão
Por isso é que falo muitas vezes que quando a pessoa tem resistência à insulina e ou seja, um doente oncológico, tem que tomar muita atenção com os hábitos alimentares. Agora, o facto de, por exemplo, de ter estes rácios de ômega 3 e ômega 6, só para vocês terem uma percepção, isto teoricamente devia ser 1 para 1. A média das pessoas, eu faço estas análises num consultório, eu vejo rácios que a pessoa tem 1 ou 2 de ômega 3 para ômega 6, 30, 35, e eu desconfio que esses rácios ainda sejam mais alterados, e nós estamos expostos a muito ômega 6, e este ômega 6, que muitas vezes é escondido como óleo vegetal, é altamente, ou seja, inflamatório. E nós percebermos que se baixarmos a inflamação, que também diminuímos o risco de aparecer uma situação oncológica, nós temos todo o interesse em regular esta questão. Porque nós percebemos que uma situação de cancro é uma situação degenerativa, em que o órgão perde função e há falta de energia. E por isso é que muitas vezes, quando a pessoa sente cansaço ou falta de energia num doente oncológico, é algo que desperta muita atenção. Agora, uma inflamação torna-se uma degeneração, é quando o órgão satura e começa a perder a função, aí é que normalmente vêm os problemas. Agora, quando nós percebemos que estes ômega 6 que consumimos muito, sob a forma de óleo de girassol, óleo de colza, óleo de palma, muito na alimentação, ainda por cima aquecidos, formamos uma substância que chama-se acrilamida, que é altamente cancerígeno. Fora daquele tipo de glutamato monossódico que hoje em dia está escondido com o nome de amido modificado. Quer dizer, quando nós lemos um rótulo de amido modificado, nós pensamos, olha, um hidrato de carbono. Ou, por exemplo, quando vemos um óleo vegetal, nós pensamos, como associamos ao vegetal, pensamos que é uma coisa normal, mas na realidade isso é o que muitas vezes está por trás de uma inflamação crónica. E a questão da carne, a carne vermelha está muito ligada ao aumento do risco de cancro, mas nós temos que comparar que tipo de carne é que nós estamos a falar. Se é uma carne, por exemplo, de um restaurante, um fast food, por exemplo, ou é uma carne de pasto livre de uma vaca, por exemplo, que está no meio do monte a comer erva. Estamos a falar de coisas completamente diferentes. Para terem uma percepção, este tipo de carne convencional é alimentada com cereais com muito ômega 6. A carne que é alimentada com erva não tem esta tendência. Portanto, quando nós consumimos uma carne de pasto livre, nós estamos a consumir uma carne completamente diferente. Portanto, eu acho que está mais associada à qualidade da carne do que propriamente ao facto de ser ou não carne vermelha. A comida processada, que é o amido modificado que eu falei há um bocadinho, comidas sintéticas e fibras funcionais. Eu acho que a melhor orientação alimentar que alguém pode ter para prevenir uma situação destas e inflamação e ter um bom estado de saúde é, quanto mais sintética for o alimento, pior é. Nós devemos consumir as coisas como são elas o mais natural possível. Aquilo que nós conseguimos olhar e colher com as nossas próprias mãos. E, por exemplo, existem agora fibras que nós chamamos fibras funcionais, que muitas vezes vemos nas embalagens. Este tipo de fibras não afetam o nível de açúcar. Agora, o problema qual é que é? É que não há conhecimento, não há muita evidência ou segurança, em estudos humanos pelo menos, sobre a forma como, por exemplo, estas fibras podem nos afetar até a flora intestinal. Portanto, como vocês veem, há muitas questões alimentares. E os antioxidantes? Existem estudos que falam que o consumo de antioxidantes que pode aumentar o risco de cancro. Quer dizer, nós pensamos, isto é impossível. Os antioxidantes teoricamente não ajudam. E ajudam. Mas uma coisa são os sintéticos, outra coisa são os naturais. Por exemplo, se nós utilizarmos antioxidantes que façam parte do próprio alimento, situações como, por exemplo, da própria uva, do chá verde, ou, por exemplo, dos mirtilos, antioxidantes que fazem parte do próprio alimento, é completamente diferente daquele tipo de antioxidante que é isolado, usado em grande quantidade. Usar um ácido ascórbico, por exemplo, na vitamina C, é completamente diferente do que usar, por exemplo, uma acerola. São coisas completamente diferentes. Pelo menos esta é a minha opinião. O que é que nós podemos fazer no meio desta situação toda? Perceber o que é comer e o que é comer com nutrição. São coisas diferentes. Uma coisa é comer para saciar o estômago, outra coisa é comer com o intuito de nos nutrirmos. São coisas diferentes.
A questão da resistência à insulina interfere muito. Eu tenho 2, 3 casos que estão a fazer jejum intermitente prolongado, situações de estadio 4, um deles é uma situação de próstata, em que ele fez jejum intermitente, e eu mais tarde vou colocar essa entrevista no canal, e ele teve uma resolução fantástica, aprendeu bastante com estas questões todas, foi combinado com suplementação, mas o facto de ele ter feito o jejum intermitente faz com que o nosso próprio corpo entre em autofagia celular, ou seja, entra tipo num processo de autorreciclagem, em que tudo aquilo que forem proteínas danificadas ou mutadas, o nosso próprio corpo vai comê-las e usá-las como fonte de alimento. Não só isso, mas entramos num processo anti-inflamatório muito acentuado e a nossa imunidade dispara. Portanto, o jejum intermitente, sem dúvida, é aquilo que eu mais recomendo a uma pessoa dessas que tenha alguma situação oncológica ou mesmo para prevenir. Bem pelo facto de tratarmos também a resistência à insulina com esta questão e baixarmos os hidratos de carbono. Não tem que desaparecer, mas pelo menos baixar, acho que será uma boa ideia. Crucíferas. Sabem que só o facto de consumirmos uma porção de crucíferas por semana, 1 vez, 2 vezes por semana, seja, por exemplo, espargos, brócolos, couve, por exemplo, aqueles brócolos, aqueles brócolos muito bebezinhos. Sabem que só o facto de consumirmos isso diminui bastante o risco de 40% do cancro do cólon ou do estômago, por exemplo? Terapia infravermelha ajuda muito, porquê? Primeiro porque ajuda a desinflamar e aumenta-nos também a melatonina. E a melatonina é daqueles antioxidantes que são fortíssimos e que é utilizado muitas vezes para prevenir ou como complemento numa situação oncológica. O exercício físico, para aumentar o aporte de oxigênio, contrariamos a falta de energia e este metabolismo anaeróbio, aumentar este rácio de consumirmos mais ômega 3 e complementarmos sempre com mais vitamina D, para quê? Para reforçarmos o sistema imunitário e baixarmos a inflamação. Sabem que muitos dos nossos genes são dependentes da vitamina D. E reforçar, neste caso, o sistema imunitário. Existem determinadas técnicas que se usam, como por exemplo a crioterapia celular de células congeladas, que é muito conhecida, ou por exemplo o facto de usarmos determinados nutrientes, como por exemplo selênio, zinco, vitamina C, a vitamina D para apoiar a parte imunitária, um probiótico se a pessoa precisar, por exemplo, e baixarmos a inflamação no meio desta situação toda. Portanto, isto foi um vídeo assim um pouco confuso, mas tentei tocar aqui em vários pontos para que, se alguém sabe que tem maior padrão genético ou não de risco oncológico, para que consiga também ter mais informação. E por isso é que eu muitas vezes digo que as pessoas têm que ter a informação mais correta. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever ao canal para conseguirem ver os futuros vídeos.